Olá pessoal, professor Eduardo Carolino para mais uma aula do nosso canal Simplifica Professor. E retomando o conteúdo programático do sexto ano, tá? Esse vídeo é exclusivo para a galera do sexto ano e para você que está fazendo revisão, né, de matemática, recuperando, né, a defasagem de aprendizado da pandemia. Então é muito importante que você fique atento a esses detalhes aqui. E lá no sexto ano você começa a ver esses nossos amiguinhos aqui, ó. O ponto, certo? A reta e o plano, certo? O que é no conteúdo do sexto ano, tá? Sexto ano, vamos colocar aqui, ó, conteúdo exclusivo para o sexto ano. Introdução em matemática, você veio ali na formação básica das 4 grandes operações, da tabuada, né, da base de geometria plana, unidade de medidas. Então você vem e começa a entrar no novo universo do sexto ano. E esse conteúdo, matemática, o ensino fundamental 2, ele é a base, é a consolidação, é o processo de consolidação dos conteúdos para que quando você for para o ensino médio, desenvolver toda essa questão. Então nós temos esses três carinhas aqui, ó, que são cruciais para a nossa jornada na matemática. Vai depender de toda a nossa carreira estudantil. Você vai ver isso no sexto ano, você vai retomar isso no oitavo ano, no nono ano, no primeiro ano demais da conta, retomando também na geometria analítica lá no terceiro ano, e esse preparação todo importante aí. Tá bom? E como eu falei, nosso conteúdo aqui, nosso objetivo no canal Simplifica Professor é pegar o conteúdo amplo, simplificar para que você possa, então, estar o tempo todo desenvolvendo. Então vamos lá. Primeiro eu vou desenhar o plano. Eu tenho um plano qualquer, certo? Um plano cartesiano, tá? É o plano cartesiano. Você já deve ter visto alguma coisinha em geografia, as coordenadas geográficas, né? Ele tem dois eixos, um ponto de encontro, ponto zero, ponto de encontro. Eu tenho esse eixo aqui, que é o eixo Y, que nós chamamos de ordenada, tá? O eixo das ordenadas. E temos o eixo X, que é o eixo das abscissas, certo? As abscissas, elas são ordenadas, e abscissas são dois eixos importantes, nomes importantes. A matemática tem muitos nomes específicos e é muito importante que você guarde isso aí. Eles formam um ponto qualquer, que eu vou chamar aqui de ponto A. Esse ponto qualquer, ele tem um par ordenado, né? Ele tem coordenadas. O que é coordenadas? Você vai ter um valor de X e um valor de Y. E isso é muito importante para que você possa ficar atento. O que isso quer dizer, professor? Que você vai ter uma projeção aqui, ó, que aqui vai ser um valor correspondente do eixo X, e você vai ter uma projeção aqui, ó, que esse valor vai ser um valor correspondente ao eixo Y, tá? Formando este par ordenado. Então, ponto é isso. O que é a reta, tá? A reta vou colocar aqui o marco zero, é essa linha infinita, onde ela tem infinitos valores. Então, lembra lá do conjuntos, dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números reais. Então essa reta, ela tem infinitos pontos, né? Eu vou colocar aqui os mais básicos, né? 1, 2 e antes menos 1, menos 1, menos 2. São infinitos pontos, né? Entre 0 e 1 tem muitos pontos, são infinitos. Então, a reta, ela é muito importante. E quando se fala em reta, ela é infinita. Então, ela tem uma setinha para um lado e uma setinha para o outro, indicando que ela é infinita. Então, esse eixo aqui, Y aqui, ó, na horizontal, ela é infinita, assim como o X na vertical, ela também é infinita. Então tem pontos infinitos, e aqui nesse ponto de encontro é o zero, muito importante. Então o plano cartesiano é todos os pontos que vão estar nessa região aqui, ó. Então, são quadrantes, né? Vou colocar aqui, você não tem que preocupar muito com isso agora. É o primeiro, mas você avalia ele no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante,
terceiro quadrante, quarto quadrante, é muito importante você ficar atento a esses detalhes, tá? E o ponto é um ponto qualquer dentro deste plano, ele vai ter uma coordenada, onde ele vai ter um valor de abscissa e um valor de ordenada. Eu sempre vou estar usando esses nomes para que você possa sempre lembrar deles, consolidar esses nomes que são muito importantes. Então, nesse ponto, o que você vai ter? Você vai ter um x, um valor de x qualquer, e um valor de y qualquer, formando um par ordenado. Então, na aula de hoje, o que você precisa entender é isso. Ponto é um cara qualquer, por exemplo, se eu colocar um ponto aqui e chamar ele de E, é um ponto aqui. Deixa eu trocar uma corzinha aqui para poder te mostrar um outro ponto. Ah, eu marquei outro ponto aqui, vou chamar ele de C. Então, ele vai ter um valor para x e um para y. Ah, eu chamei um outro ponto aqui de D, aqui nesse quadrante. Então, eu posso ter infinitos pontos nesse plano todo, tá? Eu posso, e cada ponto desse vai ser um par ordenado com uma coordenada x, uma coordenada y, uma abscissa e uma ordenada, formando um par ordenado. Eles formam um par ordenado e que te dá ajuda para muita coisa. Por exemplo, quando você vai colocar o endereço no Uber, por exemplo, você coloca lá, você está aqui nesse endereço e você quer ir para tal lugar. Isso é uma coordenada, isso é um par ordenado. Então, o algoritmo já entende isso. Quando você está brincando de batalha naval e você quer atingir o seu adversário, é uma coordenada. Quando você assiste um filme de guerra e fala assim, o alvo está a tantos graus norte quanto leste graus oeste. Então, isso é a coordenada, isso é o plano cartesiano, isso é toda essa estrutura que é feita por computadores e onde você consegue, então, fazer seus objetivos. A gente usa isso para muita coisa. Eu citei alguns exemplos, mas você vai estar usando isso para todo o tempo. O que você tem que saber é isso. Ponto. É um ponto qualquer dentro do plano. Reta, né? Essa reta aqui, a reta real, ela tem infinitos pontos e ela é infinita positivo e ela é infinita negativo. Vamos usar o símbolo aqui de infinito, né? E infinito negativo. Então ela tem infinitos valores para ela. E o plano cartesiano é todo esse carinha aqui, ó, todo mundo que está aqui dentro deste plano, tá? É o plano. Pode ser o plano cartesiano ou o plano geral, mas aqui a gente está falando de plano cartesiano, tá bom? Você vai ouvir esse nome lá na frente e você vai lembrar da aula do professor Eduardo Carolino. Basicamente é isso. Não deixe de comentar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar com seus colegas e papai e mamãe aí, sempre usando o nosso canal Simplifica Professor para te recuperar a sua defasagem estudantil, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.